Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa, gente, está maravilhoso, cheio, repleto de dicas para vocês. Hoje nós vamos começar falando sobre intolerância à lactose. Infelizmente esse problema tem alcançado cada vez mais pessoas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele e até mesmo saber como é que a gente pode se prevenir. Será que isso é possível? Já já nós vamos descobrir juntos, tá certo? Também ainda hoje aqui tem ela, Lifestyle com Lavigne, voltou, da França, também voltou aqui com o seu quadro, inclusive, gente, vai trazer um debate incrível, quer falar sobre o impacto dos sites chineses no mercado da moda, também já nós vamos conversar. E ainda hoje nós vamos celebrar aqui, um pouquinho depois, mas tudo bem, o dia do churrasco e o dia do milho, muita coisa boa também com o Guia Nossa Alagoas hoje aqui no programa. E é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E Hora Única. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim, que tem o oferecimento de Mercado das Artes 31 e Hora Única. Coisa boa demais ter esses parceiros aqui junto com a gente. Pessoal, lembrando que vocês aí sempre conseguem nos acompanhar pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou pelo nosso aplicativo da TV Mar. E tem ainda também os nossos perfis nas principais plataformas digitais. Basta você correr lá no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter para você também poder conferir um pouquinho do que é que rola nos bastidores aqui da TV. Beleza? Estamos te esperando. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje? Olha, viu? Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que cerca de 53 milhões de pessoas aqui no Brasil relatam sentir algum tipo de desconforto quando ele está associado ao consumo de produtos lácteos. Isso significa, pessoal, a famosa intolerância à lactose. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela agora aqui no estúdio? Quem conversa com a gente é a nutricionista do Apvida, Icléa Rocha. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Mara. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui com a gente, um gosto estar aqui. E hoje, para falar sobre esse assunto, é um assunto que parece que até assim virou comum, Icléa? É verdade. Eu costumo dizer que quando eu iniciei no atendimento em consultório, já tem mais ou menos uns 10 anos, eu atendia pouquíssimos casos, pouquíssimos mesmo no mês. E hoje, em um dia, eu atendo, nem conto quantos pacientes eu atendo no dia com intolerância à lactose. Quando pergunta se sente algum desconforto quando consome algum produto lácteo, pessoal, sinto. Sempre tem, Isso, é verdade. Hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, conhecimento, então eu creio que seja também por isso que hoje os casos estão aumentando devido ao conhecimento mesmo. A gente vai buscar, sente os desconfortos, começa a pesquisar, perceber que pode ser, vai num gastro, certo? E aí confirma o diagnóstico. Por isso que hoje os casos têm crescido também. Também podem ter outros fatores que a gente vai conversar aqui ainda. Tá. Vamos começar então explicando o que é essa famosa intolerância à lactose. Justo. Ela acontece quando a gente consome algum produto que tem leite? A intolerância à lactose ela é a incapacidade do organismo de absorver e digerir o leite e os seus derivados, certo? E essa incapacidade, ela acontece devido à diminuição ou até à não produção, à falta mesmo da enzima lactase no nosso organismo, que é uma enzima que é produzida pelo nosso intestino delgado e ela faz justamente a digestão e a absorção da lactose, que nada mais é do que o açúcar do leite. Certo. O leite, o iogurte e o queijo, inclusive, são alguns dos produtos que são mais consumidos pelos brasileiros. Sempre está ali presente na alimentação, Isso. No leite, especialmente, ela está em maior concentração. Então, a intolerância à lactose também, ela varia, ela tem graus de severidade. Então, tem pessoas que têm de uma forma mais intensa, outras de uma forma mais leve.
Tem alguns alimentos, o leite é onde está o concentrado ali da lactose mesmo. Então, quem realmente é intolerante à lactose não consegue tomar um copo de leite e não sentir desconforto após alguns minutos. Caramba! Já alimentos como queijos, principalmente queijos amarelos, ou então cottage, tem algumas diferenças de alimentos para alimentos. Iogurtes, tem uma concentração menor. Então, às vezes, se a gente usa com moderação, vez em quando, se não exagera no todo dia e na quantidade, a gente, às vezes, pode nem sentir desconforto. Geralmente, quando a gente tem essa intolerância à lactose, os sintomas, os sinais, eles começam a olhar a partir de quanto tempo e quais que são esses sintomas? Dependendo da intensidade da intolerância à lactose, tem pessoas que com poucos minutos, 15 minutos já começam. Os sintomas clássicos são barriga inchada e gases. Esses são os dois clássicos. Mas também pode vir com vômito, dor de cabeça é outro sintoma forte, certo? Mas você pode até ter cansaço, fadiga, que você nem imaginava que poderia ser por conta de uma intolerância à lactose, dores nas articulações, na musculatura, já são sintomas de quando a gente tem uma intolerância mais acentuada, normalmente. Mas básico mesmo é barriga inchada e gases, que é quando a gente já desconfia. Sim. E Cleia, né, assim, o que fazer? Percebi que tenho isso após consumir algum produto lácteo. O que eu tenho que fazer? Eu devo cortar totalmente? De início, o primeiro passo é buscar um gastroenterologista para a gente fazer o diagnóstico. Certo? Então, existem alguns exames que são feitos, como o teste oral de intolerância à lactose, que você pode tomar um copo de mais ou menos 300 ml com a lactose diluída em água. Sim. Ou então o próprio leite, um copo de leite, certo? E aí depois a gente vai ser dosada essa lactose no nosso organismo após alguns minutos, geralmente de 30 em 30 minutos durante umas 3 horas. Esse é o mais clássico. O teste oral. Tem o teste também do ar, do respiratório, que vai medir o ar expirado para ver a quantidade do gás hidrogênio. Por quê? Quando a lactose ela não é digerida no nosso trato gastrointestinal, mais especificamente no nosso intestino delgado, ela vai para ela passa, não é? Ela era para ser digerida no delgado, não vai ser digerida, que é a primeira porção do nosso intestino, e aí vai para o intestino grosso e lá vai fermentar, vai liberar gases, e esses gases vão depois para a circulação e conseguem ser capturados pelo ar que a gente expira. Então, tem o exame do ar expirado, que a gente sopra um aparelhozinho e vai ser dosado a quantidade de hidrogênio que está ali. Se for uma grande quantidade, tem os percentuais, é porque a sua lactose não foi digerida e ficou fermentando lá no intestino e gerou aquele gás. Ok. Tem o teste de pH das fezes também, tem o teste genético até, tem a biópsia do intestino, mas como é mais invasivo, só é feito quando realmente os outros testes não foram eficientes para detectar. Mas primeiramente, vai no gastro, confirma o diagnóstico. Depois, o outro passo importantíssimo, busca o nutricionista, certo? Porque é fundamental ver como é que vai ser a partir de agora a sua alimentação, melhorar essa alimentação adequando para esse caso agora da intolerância. Não precisa a gente se desesperar, achar que não vai mais poder tomar leite, nem comer os derivados, que vai ficar com carência de cálcio, porque a gente pensa logo, poxa, leite, vou tirar o leite, vou perder a absorção do cálcio. Mas aí, por isso a importância do nutricionista, porque a gente vai equilibrar a dieta, vai colocar aqueles outros alimentos que também são ricos em cálcio. Não precisa a gente se desesperar, achar que vai ficar sem tomar leite. Então, tem os leites sem lactose, certo? Tem os leites vegetais, de castanha, de amêndoa, de aveia, de nozes. Hoje, graças a Deus, a gente já tem muitas opções. Tem a enzima também, a lactase, que a gente pode utilizar quando vai utilizar aqueles alimentos com lactose. Era até uma coisa que eu queria perguntar, né, sobre a questão da enzima. Tem muita gente que às vezes nem faz o teste porque tem medo de ter esse diagnóstico e aí começa a sentir algum desconforto quando ingere, né, algum produto que tem a lactose, mas aí utiliza da enzima. Não, vou
aqui tomar enzima e vou ficar consumindo normalmente a quantidade de leite. E aí, nutricionista? Olha, pode? Olha, Mara, a enzima, ela é basicamente ela é feita para já digerir essa lactose. Teoricamente, ela não tem problema nenhum de ser ingerida, mas tem a quantidade, a dosagem certinha. Ela não causa dano nenhum, não tem efeito colateral praticamente, certo? Mas tem a dosagem. Então, a gente não pode simplesmente tomar aleatoriamente, pegar a enzima e tomar por conta própria. Você não vai saber a quantidade que o seu organismo precisa de acordo com o grau da sua intolerância. Então, só quem pode ver essa questão da dosagem é o gastro ou a nutricionista ou nutricionista em consultório, tá certo? De acordo com o grau da sua intolerância. Certo. Você estava falando sobre a questão da alimentação, né? É importante que haja ali um ajuste dessa dieta, dessa alimentação, para que, né, aí os pacientes possam conviver em paz com a lactose. Sim, exatamente. É fundamental, porque ninguém quer viver sentindo desconfortos gastrointestinais, nem só gastrointestinais, como a gente colocou aqui. Então, dor de cabeça, cansaço, fadiga, irritabilidade, dores musculares nas articulações. Então, vai mexer muito com o cotidiano, impede a gente até de praticar exercício, você está cansado, está indisposto, certo? Então, não é só questão de desconforto gastrointestinal. Então, realmente, a gente precisa buscar ajuda que é para adequar a alimentação e não sentir esses desconfortos, o que é totalmente possível. Certo. Nutri, tem dicas de alimentos que podem ajudar essas pessoas? De acordo especialmente com o tipo da intolerância e o grau, certo? Então, porque a gente sabe que tem a intolerância congênita, que é aquela que a gente já nasce com ela, é mais rara, mas acontece principalmente em bebês, certo? Então, né, na intolerância congênita, que é a genética, realmente o organismo não produz a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, nesses casos, realmente as pessoas precisam usar a enzima, certo? Se for utilizar os alimentos com lactose, ou então realmente excluir mesmo os alimentos com lactose, utilizando as versões sem lactose, certo? Ou as de origem vegetal. Certo. Tem aquela intolerância primária que a gente chama, que é aquela intolerância que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Porque, Mara, naturalmente, é natural do nosso corpo. Ao longo da vida, a gente vai diminuindo a produção da lactase, certo? Só que tem pessoas que, por algum motivo seu, orgânico, essa diminuição é maior, certo? E chegando a desenvolver a intolerância. A maioria das pessoas tem essa diminuição gradativa com o passar dos anos, mas não chega a interferir tanto na digestão e absorção da lactose, então nem sente desconforto. Mas todos nós, ao longo da vida, diminuímos essa quantidade da enzima. Quando a gente diminui mais, vem os desconfortos. Nesses casos, a gente pode, dependendo do grau, quando é a primária, utilizar os alimentos com mais moderação, em menores quantidades. Como a gente colocou aqui, leite tem mais lactose, a concentração está total. Então, vamos evitar o leite, vamos preferir um iogurte, certo? O queijo amarelo ou o cottage, tá bom? Então, tem menos. Mesmo assim, não vamos exagerar. Tá certo? Então, na primária. Tem a intolerância secundária também, que é aquela que a gente adquire por algum processo que afetou o nosso intestino, algum distúrbio. Então, infecção intestinal, bacteriana ou causada por protozoário. Essa intolerância a gente pode até evitar. Por exemplo, ter cuidado com os alimentos, frutas, verduras, higienizar bem, porque se a gente se contamina com protozoário, ameba, giardia, então a gente pode ter uma infecção intestinal e, como a lactose é produzida nas células da mucosa intestinal, vai afetar a produção. Aí, nos casos dessa intolerância secundária, a intolerância pode ser temporária, certo? Cessando a agressão ao intestino e normalizando a flora intestinal, a gente volta a produzir a lactose. Quem toma muito antibiótico também, por isso o perigo de tomar medicamentos sem a orientação do médico. Nossa. Antibiótico, gente, agride a mucosa do nosso intestino e pode modificar, alterar a produção da lactose. Então, tratamentos como quimioterapia, radioterapia,
certo? Quem tem problema de diarreia crônica também. Então, toda agressão à mucosa intestinal pode alterar a produção da lactose também, da lactase, aliás. Muito bom. Então, aí pra gente, né, dicas maravilhosas. Pra gente fechar aqui, Cléia, quais que são as principais aí, os principais reforços que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando sobre intolerância à lactose? Então, gente, vamos sempre observar, tá certo? Qualquer sintoma, primeira coisa, começar a observar mais a nossa alimentação. Então, os sintomas, gases, barriga inchada, muitas vezes diarreia, prisão de ventre, intercalando diarreia, episódio de diarreia com prisão de ventre. Quando a gente percebe esses desconfortos, dor de cabeça, então não vamos ficar relaxando, deixando para depois, melhorou, se medica por conta própria, certo? Vamos no gastro, tá certo? Marque uma consulta com o gastro, com a nutricionista, vamos ver realmente, fazer um check-up, é importantíssimo, gente, tá certo? Se a gente não cuida da gente, quem vai cuidar, não é verdade? Então, vamos fazer um check-up, vamos buscar, se descobrir realmente que está intolerante à lactose, vamos buscar melhorar essa alimentação. A gente vai montar com o nutricionista de acordo com as nossas necessidades, porque tem que ser de acordo com o grau da intolerância. A gente vai montar aquele plano alimentar equilibrado, variado, tá certo? Não precisa exclusões. Tá certo? Diversificar mais os alimentos que contêm cálcio, já que a gente vai tirar um pouquinho mais aqueles que têm leite e derivados, que na verdade não precisa retirar, a gente vai substituir pelos que não contêm lactose ou os que são de origem vegetal. E, no mais, se alimentar de uma forma bem saudável, incluir muitas frutas, verduras, legumes, hortaliças, porque nada disso tem lactose. Certo? E tudo isso vai melhorar a nossa flora intestinal, que é onde a lactose é digerida, é onde a lactase é produzida. Melhorando a flora intestinal, a gente tem uma melhora de todo o funcionamento do digestivo, absortivo, certo? E naqueles casos da secundária, melhorando a flora intestinal, cessando a agressão à intolerância some. Muito bem. Quem quiser mais informações, quem quiser tirar talvez alguma dúvida específica, como é que pode fazer? Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, podem mandar mensagem à vontade, eu respondo a todas na medida do possível. Também tem o meu WhatsApp, certo? Também está no Instagram, 91094829. Fiquem à vontade para entrar em contato, gente, é um gosto. Muito obrigada, e Cléia. E Cléia Rocha, também, Mari. Nutricionista do Apivida, que veio aqui hoje e esclareceu pra gente diversas dúvidas sobre intolerância à lactose. Obrigada mesmo. Obrigada, Mari. Eu que agradeço a todos. Maravilhoso. Olha só, gente, não sai daí, tá? Daqui a pouco a gente está de volta, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem ela, Lavínia, com seu quadro de lifestyle aqui no programa. Já, já.